Olá pessoal, espero que tenham tido todos um excelente fim de semana. É um prazer tê-los aqui de novo em nosso canal. Aproveito para pedir que se inscreva, se ainda não for inscrito, dê um like se gostar e compartilhe o máximo que puder. Isso nos ajuda bastante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Não há nada que ficará oculto. Uma hora a verdade aparece. É impressionante como funciona mesmo e temos visto isso a todo instante. Nesse fim de semana, uma bomba gigantesca explodiu no mundo dos manipuladores farmacêuticos. Durante um encontro supostamente amoroso, um diretor de pesquisa e desenvolvimento da Pfizer, chamado Jordan Walker, foi filmado admitindo que a empresa onde trabalha está pensando no desenvolvimento de uma cepa da Covid em laboratório, para depois desenvolver uma vacina específica com antecedência. Ou seja, quando o vírus criado em laboratório for colocado na praça e se espalhar, a Pfizer já terá a vacina pronta. Com isso, poderá vender e ganhar bilhões de dólares garantidos em todo o mundo. Veja agora como foi a conversa do diretor Walker com um jornalista disfarçado. Apenas uma sugestão. Se você não estiver conseguindo ler a legenda porque está muito rápida, sugiro que vá pausando o vídeo e volte várias vezes que vai dar certo. Veja agora o trecho da conversa. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that's not what we say to the public. No, don't tell anyone this. You gotta probably don't tell. You gotta probably don't tell anyone. Okay? We're exploring no. You know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is why don't we just mutate it ourselves so we can create undoubtedly develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're gonna do that, though, there's a risk of as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. So the way it would work is we put them in the virus in these monkeys, okay, and then we successively cause them to keep infecting each other, and we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and just constantly actively mutate it. That's one way. Okay. Or you can even do directed simulation, which we should not prefer, and then you just sample what the different proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. So then you can see the mutation, and you can kind of force it to mutate in a certain way you want. It be very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something it goes everywhere. Something crazy. Is the way that the virus started in Wuhan. To be honest, it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Yeah, I know. Eita nós! Logo depois do flagrante, o jornalista se apresentou ao diretor, já gravando o material que seria divulgado. A reação do funcionário da Pfizer foi de pânico ao perceber que tinha caído em uma armadilha. Veja. Hey there. Is this seat taken? Primeiro, o jornalista pede para se sentar à mesa e se identifica. Logo pergunta por que a Pfizer está manipulando o vírus e escondendo do público. O diretor entende que está arruinado. Se levanta rapidamente e tenta a todo custo interromper a gravação com ameaças frequentes ao jornalista. Ele chega a cair no chão, tamanho desespero, na tentativa de quebrar o celular ou eliminar as provas da conversa. Não adianta. Veja que absurdo. O diretor disse que a empresa está estudando essa possibilidade, que ainda não havia concluído o crime e que se passava apenas de um estudo que poderia ser efetivado. Sabemos que as vacinas são importantes para a longevidade e qualidade de vida da humanidade, mas para que elas sejam consideradas seguras e eficientes, são necessários vários anos de pesquisa, testes e acompanhamento da evolução dos resultados. As vacinas que se apresentaram têm pouco mais de 3 anos, quando deveriam ter pelo menos 15 de estudos antes de serem efetivadas. De certo que não havia tempo e estavam todos apavorados com a falta de informação sobre o novo vírus. Mas daí, criar uma cepa em laboratório apenas pensando no resultado financeiro é um crime sem dimensões. Uma irresponsabilidade que pode tirar a vida de milhões de seres humanos apenas por dinheiro.
é de assustar a ganância da humanidade em detrimento dos menos favorecidos. Pois o plano macabro veio à tona, como dito em João 8, versículo 32, e nos direciona a pensar que o surgimento das novas cepas nunca iria terminar, porque a cada uma que surgisse, as farmacêuticas engordariam as suas contabilidades. Então, a prática deveria ser constante e cada vez mais, não se importando com os efeitos colaterais na humanidade. Que absurdo! A Pfizer divulgou um comunicado em resposta dizendo que combinou sim as proteínas Spike de novas variantes do coronavírus com a cepa original para testar suas vacinas e que criou mutações do vírus para também testar o Paxlovid, seu medicamento antiviral. Em um número limitado de casos, esse vírus pode ser projetado para permitir a avaliação da atividade antiviral nas células, disse a empresa, acrescentando que esse trabalho foi realizado em um laboratório seguro. O trabalho também procurou criar cepas resistentes do vírus, acrescentou descrevendo um processo comumente entendido como sendo uma pesquisa de ganho de função. Ou seja, realmente existe o que o diretor se referiu. Por isso, a empresa tenta agora, a todo custo, amenizar o estrago causado sobre o episódio das vacinas. E por falar nisso, o presidente Lula parece ter terminado com a Covid no Brasil, não é mesmo? Não se ouve mais, como antes, as empresas da grande mídia trazendo o balanço atual e diário das contaminações. No governo anterior, se via e ouvia todo dia as informações atualizadas na mídia sobre os números da Covid. Agora, as empresas simplesmente pararam de falar no assunto desde o dia 1º de janeiro. E por que será? Talvez seja porque, com os números divulgados, se cria a imagem negativa e subliminar de que a culpa da tragédia pertencia ao antigo governo. Se falar alguma coisa agora pode representar uma imagem pesada para o governo que começou. Aliás, começa de verdade depois do dia 1º de fevereiro, quarta-feira, com a chegada dos novos parlamentares e da definição dos presidentes da Câmara e Senado. Arthur Lira, na Câmara, deverá ser reeleito, segundo algumas fontes, por pura falta de opção. Ele conta com o apoio do PT e do presidente Lula e tem se mostrado um servo bem disciplinado das demandas do Supremo. Há quem diga até que ele, como advogado, deve ter interesse em advogar em causas na Suprema Corte, mais tarde, quando deixar o Legislativo, e não quer se indispor com os ministros de toga. Enquanto permanece na casa, ele é considerado de grande utilidade. Já no Senado, a coisa caminha diferente. Os senadores têm prerrogativas que os deputados não têm. Eles podem, inclusive, pedir o impeachment dos ministros do Supremo. E isso tem sido uma vertente preocupante na alta corte. Rogério Marinho, candidato do PL à vaga, afirmou que está irritadíssimo com o que chamou de interferência direta dos ministros do Supremo junto aos senadores pedindo votos para o candidato Rodrigo Pacheco. Os ministros, segundo consta, seriam o próprio Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Isso já está bem divulgado em várias mídias eletrônicas. E analisando o que diz a Lei 1079 de 1950, no seu artigo 39, está escrito que é crime de responsabilidade dos ministros do Supremo exercer atividade político-partidária. O que está acontecendo, segundo o próprio Rogério Marinho, é uma atividade proibida na Constituição Federal, passível de impeachment. Será realmente um divisor de águas essa eleição de quarta-feira e os ministros já começam a sentir o calor incômodo. A eleição vai ser por voto impresso e secreto, e isso pode ser bom ou ruim. Vejamos. Hoje, um colega muito bom de serviço, a quem eu admiro muito, citou um pensamento de um ex-governador de Brasília chamado José Aparecido de Oliveira. Ele disse certa vez que era contra a eleição secreta, pois, segundo o ex-governador,
É na solidão da cabine, no voto secreto, que o parlamentar trai. Rodrigo Pacheco acredita em uma vitória e contabiliza, na visão dele, um pouco mais que o necessário de votos para ser reeleito. Mas o movimento dos opositores cresce a cada dia e já há quem diga que a derrota dele é certa. O curioso é o artigo 57 da Constituição Federal, segundo o qual cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos. E agora vem o mais interessante: vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Essa matéria já foi abordada pelos ministros do Supremo em 2020 e, por maioria dos votos dos ministros, inclusive o de Gilmar Mendes, o STF decidiu vetar a reeleição nas presidências da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. Porém, agora a mesa diretora do Senado entende que se trata de uma outra legislatura. Mas espera aí, Rodrigo Pacheco faz parte da legislatura anterior. Ele não foi reeleito senador nessa legislatura. Então, teoricamente, ele estaria na mesma legislatura que antes e logo não poderia concorrer à reeleição da presidência da Casa. Mas, analisando o que se tem hoje em mãos, se Pacheco não for reeleito, a primeira missão do novo presidente, se for mesmo Rogério Marinho ou até mesmo Eduardo Girão, será colocar em pauta os mais de 60 pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, que estão engavetados na mesa de Pacheco. E aí tudo pode acontecer. Talvez fique difícil o processo de impeachment, como dito pelo senador Marcos Duval, devido à quantidade de senadores com o rabo preso na justiça. Mas, pelo menos, os senadores passarão a ter mais controle sobre as ações conhecidas como abuso de poder do Judiciário. A verdade está próxima e veremos o que acontecerá no dia 1º de fevereiro. É claro que torcemos muito para que seja o melhor para o Brasil. E estaremos sempre aqui acompanhando os fatos e analisando de perto os acontecimentos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscritos e compartilhar o máximo que puder. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.